Pessoal, estou animado aqui de na Física C poder passar para vocês as leis de Kirchhoff. Essas leis, elas são importantes porque é o recurso final para matar as piores questões de circuito elétrico. Havia algumas questões, algumas classes de questões que só com o V igual a R vezes I que eu te ensinei não é o suficiente para resolver. Por isso que nós vamos ter que estudar agora o que no ensino médio se costumou chamar de leis de Kirchhoff. Eu chamava de Kirchhoff, pode chamar do que tu quiser. O cara que fica íntimo chama de regra do Kiki. Então olha só, depois que tu estiver bem fera, tu vai ver que aplicar as regras do Kiki aqui nas contas é fácil. Só que tu tem que te habituar a essa técnica. Então olha só, primeiro eu coloquei entre aspas lei, porque nos cursos superiores eles já não falam de lei de Kirchhoff, eles falam de regra. Porque lei, cara, não é que tem exceção não, é que lei é uma coisa muito geral. E na verdade eu vou te mostrar que essas duas regras que o Kirchhoff inventou são leis mais gerais e mais simples que nós vamos relembrar agora. Uma lei nós já vimos e já usamos há algum tempo, que é a primeira lei de Kirchhoff, ou lei dos nós. Imaginem vocês 3 pedaços de fio conectados no nó. Não é o nó do ventre lá da aula anterior, tá? Mas também chama nó. Se nesse cara chega a 5 amperes, por esse cara sai 7 amperes, o que tu me diz nessa parte? Entra ou sai? Deixa eu ver. Está saindo 7 e chegando 5. Quer dizer que está saindo 2. Para poder estar saindo 2, tem que estar chegando 2 aqui. Aí está chegando 7 e saindo 7. O Kirchhoff falou, essa é a lei dos nós. Na verdade, peraí. Corrente elétrica não é feita de elétrons, no caso dos metais? Se são elétrons que estão migrando por ali, o número de elétrons que chega tem que ser igual ao número de elétrons. Afinal, não pode ter acúmulo de elétron ali, nem um sumidouro de elétrons ali, e nem elétron brotando do nó. Porque é só fio emendado aquilo ali. Concorda comigo? Ou seja, por que a gente no ensino, no curso superior não chama de lei? Porque a lei por trás desta regra é a lei de conservação das massas. Não pode ter geração nem um sumidouro de elétrons no nó. Aí, galerinha, para ficar mais elegante a maneira de representar isso, eu poderia dizer o seguinte, ó, fazer genérico. Vamos dizer que está chegando I1, está chegando também I2, vou botar mais fio aqui, mais fio. Vamos dizer que está saindo IA, está saindo IB. O que eu posso afirmar? Eu posso dizer que I1 mais I2, mais I3, mais I blá blá blá, que são as correntes que estão chegando, é igual IA mais IB, mais IC, mais blá blá blá. Ou seja, para ficar bonitinho, o somatório do I que chega, das correntes que chegam, é igual ao somatório das correntes que saem do nó. Para ficar mais gostoso ainda, o somatório do I é 0. No nó. Sempre. Aceitasse daqui para cá? Me explica então como é que isso aqui foi transformar isso. Tá certo. Mais passar para cá, menos. Então, o somatório do I que chega menos o somatório do I que sai, igual a 0. Por que eu transformei só no somatório do I? Porque aí já ficou incluso que se está chegando é mais, se está saindo é menos. Pronto, aí a regra fica bem simples. Beleza? Regra porque a lei por trás disso é a lei de conservação da massa. Massa não se cria, massa se conserva, né? Massa não desaparece, massa se conserva. Aliás, massa pode desaparecer, né? Massa pode desaparecer, né? O Sol está perdendo 4 milhões de toneladas por segundo. O nosso Sol, a cada segundo, está perdendo 4 milhões de toneladas de hidrogênio. Milhões de toneladas a cada segundo. Onde é que está indo essa massa? Está se transformando em radiação. Então, na verdade, a massa pode não se conservar desde que a massa seja transformada em energia, radiação. Por que o Sol está inchando mesmo se ele está perdendo massa? Por que ele está cada segundo maior o Sol? Porque a gravidade é menor, o Sol é uma bola de gás, os gases tendem a se expandir. Se a gravidade é menor, o gás se expande, não é isso? Que loucura, né? O Sol está crescendo a cada segundo, embora perdendo 4 milhões de toneladas por segundo. Até para mim que sou físico tem dificuldade de aceitar isso.
Mas é fato. Pois então, boa pergunta. Olha só que bacana, a massa não atrai massa? Então, se eu medir a atração gravitacional do Sol por um corpo aqui na Terra, eu posso estimar a massa do Sol, né? Então eu posso estudar a atuação da gravidade na Terra, concluir como é que a gravidade funciona, e aí eu posso, por exemplo, lançar um satélite e ver qual é a influência que esse satélite vai ter devido ao Sol. Aí com isso eu consigo ver, poxa, o Sol está influenciando o movimento do corpo dessa maneira, só se ele tiver uma massa tal. E aí, claro, mais uma série de análises matemáticas, mais um monte de estudos de várias formas diferentes, a gente foi cada vez melhorando mais a massa do Sol. Então a massa do Sol primeiro foi estimada, e hoje a gente já tem ela com uma boa precisão. Assim como a massa da Terra. A gente tinha estimativas e hoje a gente já tem vários aprimoramentos da massa da Terra. Nós sabemos também que a massa da Terra está aumentando todo dia, né, galera? Tem poeira estelar caindo todo dia na Terra, então a massa da Terra cresce um pouquinho por dia, mas é um crescimento absolutamente desprezível. Se eu botar uma resistência elétrica num desses fios e no outro fio, elas não vão estar nem em série nem em paralelo. Porque eu tenho que saber como é que está a ligação aqui. Se tiver conectado aqui, elas estarão em série nesse caso, porque a corrente vai ter que passar por uma, passar por aqui e voltar pela outra. E nesse caso seria o mesmo que dizer que estão em paralelo, porque a DDP daqui para cá vai ter que ser igual a DDP daqui para cá. Ou seja, não vai ajudar. Olha ali, ó. Essa resistência com essa, está em série ou em paralelo? Nenhum nem outro. Fazer aquele circuito usando V igual a R vezes I, só esquece. Por isso que eu estou te ensinando a lei de Kirchhoff, para resolver aquilo ali. Beleza? Tu vê um circuitinho idiota daquele, não podia ter colocado na tua frente ainda, porque tu não saberia resolver. Não adianta usar só V igual a R vezes I, bom senso ali. Ali eu preciso do Kiki, certo? Vamos lá, vamos aprender então o Kiki. A primeira foi difícil de assimilar? Meu Deus, isso aqui é óbvio, cara. O aluno às vezes está com dificuldade de enxergar isso, porque ele nunca viu o elétron, ele nunca viu o ampere na vida dele. Aí eu posso trocar por um cano d'água. Então imagina que é tudo cano com água. Tudo caninho com água. Se nesse cano com água chega a 2 litros por segundo e nesse cano com água sai 3 litros por segundo, o que tem que acontecer com o outro cano? Tem que chegar a 1 litro por segundo, senão onde é que a água está vindo, pô? Fica muito mais palpável quando tu pensa na água no cano, né, cara? Porque tu já viu isso acontecer, tu sabe que a água não pode brotar do além nem desaparecer. Por isso que às vezes quando tu falhar no raciocínio da corrente elétrica, pensa que o fio é um cano e a corrente elétrica é a água circulando por ele. Vai te ajudar bastante a acreditar mais no fenômeno. Legal. Isso aqui era bobinho, nós já estávamos usando isso. Quando nós estávamos usando? Naquelas situações assim, por exemplo, ó, 2 resistores iguais, chegava a 5 ampere. Então foi 2,5 para cima e 2,5 para baixo. Nesse nó está chegando 5 e saindo 5, concordas? Se as resistências são diferentes, está chegando 5 ampere, 3 vem por cima, 2 ia por baixo, nós já não pensávamos assim? Então nós já estávamos usando a primeira regra do Kiki. Então não tem estresse, tranquilo. Essa aqui é que é mais bonita, a segunda regra do Kiki, segunda lei, né? Lei entre aspas, porque não é uma lei, ela é chamada de lei das malhas. Então seria legal a gente saber o que é uma malha, né? Para poder entender melhor o que é a lei das malhas. Olha aquele circuito que eu esbocei ali à direita. Quantas malhas tu enxerga ali? Deixa eu ver. Uma malha seria isso aqui, ó, esse circuito fechado dentro do circuito maior. Uma. Tudo bem? Outra malha. Opa, parei onde eu cheguei. Completou a malha. Tudo bem? Terceira e última malha. Resumindo, o que é uma malha? Isso, é um circuito fechado dentro de um circuito maior. Faz com o dedinho, chegou onde parou, é uma malha. Essa aqui não é uma malha, então será, ó? Não, né, que aí atravessei por cima dela várias vezes, cruzou e já caiu. Então não. Olhando para um circuito desse que é o clássico, que é o que vai ter no teu vestibular, tem a malha da esquerda, a malha da direita e a malha... Desligaram os celulares? Desligaram? Estou em aula, meu amigo. Muito obrigado. Eu sempre boto e peço para um amigo ligar para poder avisar vocês que tem que desligar o celular. Desligaram? Ô galera, olha só, o negócio é o seguinte. Malha da esquerda, malha da direita e malha externa. O que diz a lei das malhas, a segunda regra do Kiki? Para ficar bem palpável, para não ter como não aceitar, eu vou pegar uma situação que tu conhece. Tipo assim, 20 ohms, 100 volts, como é que calculo I? V
igual a R vezes I era aquele mais simples de todos, lembra? Há vários meses atrás apareceu essa brincadeira na nossa vida. Tá multiplicando, passa dividindo, 5 amperes. Porra, é o óbvio ululante, né, cara? Pelo amor de Deus. Eu, claro, tenho que acreditar que todos dominam essa parte ultra básica pra gente poder avançar, né? Se tu tá confuso nessa parte ainda, volta atrás, porque aí tu vai ficar nervoso na aula de hoje. Pô, legal, cara, calculei usando V igual a R vezes I, deu 5 amperes, que é óbvio. Agora eu vou tentar fazer esse mesmo cálculo usando a ideia do Kirchhoff. Olha só o que o Kirchhoff falou. Amigo, tu escolhe um ponto de uma malha e tu sai calculando em cima daquela malha as diferenças de potencial, as voltagens. Quando tu retornar ao ponto onde tu partiu, a soma dessas voltagens tem que dar 0. Por que isso é óbvio? Porque, pensa bem, se aqui tem 5 volts, vamos supor, aí daqui pra cá deu uma diferença, foi para 10 volts. Aí daqui pra cá deu outra diferença. Quando eu voltei no ponto onde eu parti, não tem que dar a mesma voltagem de onde eu saí? Afinal, é o mesmo lugar? Ou seja, por isso que se eu for calculando as DDP na malha, quando eu volto para o lugar onde eu parti, tem que dar 0 a soma das diferenças de potencial ao longo da malha. Professor, eu não consigo entender o que você está dizendo. Então, olha só, vou sair daqui. Podia sair dali? Podia. Se eu percorro esse circuito em cima desse resistor, vai ter queda ou acréscimo de voltagem aqui? Queda, porque é um resistor. De quanto vai ser essa queda? R. Como é que calcula uma queda de tensão, meus amigos? R vezes I. Então vai ser menos, porque é uma queda. Queda de quanto? R vezes I. 20 vezes 5. Daqui para cá vai ser um acréscimo ou uma queda de tensão? De quanto? 100. Então tu escreve o quê? Mais 100. Chegou da onde partiu, tem que dar quanto? 0. Vamos ver se o que está certo. Menos 100 mais 100, mas é óbvio. A verdade pura e absoluta. Olha por que às vezes é confuso engolir isso. Vou fazer de maneira genérica. Vou fazer de maneira genérica, tu vai ver qual é a pegadinha que está rolando. Vou fazer de maneira genérica. Regra do Kiki de maneira genérica. Quase. Por que menos? Porque está perdendo, é um resistor, ele resiste. Mais V. Igual a 0, completei a malha. Menos passa... Claro que tinha que dar igual, né, cara? É a mesma matemática feita de uma forma diferente. Quando eu fiz aquele cálculo ali que tu ficou confuso, eu estava usando V igual a R de uma forma diferente. Professor, eu achei babaca essa forma. É porque aqui só tem um resistor. Quando tu tiver 35 resistores espalhados, tu vai adorar a regra do Kiki. Ou seja, tu vai ter que te habituar agora a escolher uma malha e sair calculando a voltagem de cada ponto. E na hora que tu chegar do ponto do partiu, tem que dar igual a... Por que a gente não chama na faculdade isso de lei? Porque na verdade, quando eu estou fazendo esses cálculos de diferença de potencial, eu estou calculando a diferença energética entre um ponto e outro. E devido à lei da conservação de energia, na hora que eu completar o ciclo, a energia final tem que ser igual à energia inicial. Então a variação de energia ao longo da malha tem que dar 0. Ou seja, a galera no início falou, poxa cara, o Kirchhoff descobriu uma nova lei da física. Só que os caras foram estudando e viram, não. O Kirchhoff está usando a lei de conservação da energia. Aí caiu o nome lei, virou regra. Regra do Kiki. Beleza? Certo? Primeira regra do Kiki é boba. A soma dos Is, 0. E a segunda regra do Kiki é fácil também. Se tu for somando as voltagens de uma malha, na hora que tu completa a malha tem que dar 0. Até agora eu não te mostrei o porquê usar elas. Eu só te mostrei como é que são as regras. Agora eu vou te fazer o exemplo mais simples que existe para usar a regra do Kiki, certo? Depois eu vou dar uma pimentadinha e vou te pedir para tentar, beleza? Certo? A parte fácil fica para mim, aí creio que é contigo. Então, ó, menos passar para lá, mais, te provei que aplicar a regra do Kiki, a segunda regra, é a mesma coisa, na verdade, que o V igual a R vezes I, só que de uma forma diferente. Então vamos ver. 10 volts... 6 volts, 10 ohms, 20 ohms. Amigo, só com aquelas continhas de antes já não vai rolar. Vamos ter que usar uma ferramenta mais poderosa, que são essas duas regras que eu acabei de te ensinar. Eu vou fazer esse
E daqui a pouco vou trocar os numerozinhos para te tentar. Tu só vai aprender quando tu tentar. Então olha só. Primeiro, se eu forneço isso aqui, pergunta que eu posso fazer. Corrente, é o mais clássico. Eu dei os V's, dei o R, tem que ter um I passando por ali, não é? Então a primeira investigação mais clássica que a gente aplica às regras de Kirchhoff é determinar a corrente num circuito como esse. Mas o cara nem falou nada para onde que era a corrente, nem nada. Então tu tem que começar chutando. Olha que loucura, tem que chutar. Eu acho, por exemplo, que a corrente nesse cara deve ser para cima ou para baixo? Para baixo. É, eu acho que é para baixo, porque ele empurra para baixo, né? Vou chamar... Vou chamar essa corrente de I1 para baixo. E se tiver errado, professor? Se tiver errado, vai dar negativa a resposta. Mas só isso. E aqui, tu acha que é para onde? Eu também acho que é para cima. Eu estou com um feeling de que essa bateria está jogando a corrente para cima. Que aí ela seria um gerador, né? Porque se a corrente for no sentido oposto, ela é um... E eu nem sei se ela é geradora ou receptora ainda. Estou chutando que a corrente ali é para cima. Que corrente vai ser aqui, gente? I1. É isso que eu queria que tu enxergasse, que essa corrente aqui é a mesma que essa, é I1. E aqui? Em todo esse fio aqui, I1. Qual é a corrente aqui embaixo? E ali em cima? Em toda essa perna. Porque, claro, né, cara, isso aqui é como um cano d'água. Isso aqui está chegando 2 litros por segundo, lá tem que estar saindo 2 litros por segundo, né? Certo? Putz, será que vai ter corrente aqui no meio? Sim, aí I1 e I2 contrário. Pois é, parabéns, amigo. Tem I2 chegando aqui e tem I1 saindo acolá. Realmente, isso aqui é um nó. Vou ter que chamar essa corrente terceira aqui de I3. Tu acha que ela é para cima ou para baixo? Não me interessa, minha mãe mandou, vou dizer que é para baixo. Qual é o primeiro passo então para matar um circuito desse tipo? Chutar as setas das correntes e dar nome para cada uma delas. Por que foram 3 correntes? Porque eu tenho 3 pernas de fio. Esse pedaço de fio, esse pedaço de fio e aquele pedaço de fio. Em cada fio desses a corrente tem que ser a mesma, do começo ao fim do fio. Beleza? Até agora eu não fiz conta nenhuma, eu só chutei para onde eu acho que as correntes estão indo. E eu posso estar errado, inclusive. Mas o bacana é que a técnica não vai me deixar errar, mesmo que a minha suposição esteja errada. Olha para esse nó e escreve a primeira lei. I1 está saindo. I2 está chegando. I3 está saindo. A soma do que sai é igual à soma do que chega. Concorda comigo? Já dá para resolver a questão? Tem uma equação só e tenho 3 incógnitas. Faltam 2 equações. Se eu já usei a primeira regra para uma equação, agora eu vou criar outras 2 equações com a segunda regra. A lei das malhas. O que diz a lei das malhas? Pega um ponto de partida qualquer, minha mãe mandou, puf, bota o dedinho. Sai calculando as voltagens. Quando voltar do ponto de partida, igual a 0. Obrigado. Qual malha tu acha que eu devo percorrer? A da direita? Deixa eu ver se a da direita é legal. A da direita eu vou estar sempre a favor do I, tu concorda comigo? Isso é bom na hora dos sinais para não confundir a mente da gente. Outra malha boa. Vamos tentar da esquerda. Se eu percorrer a malha da esquerda nesse sentido, aqui eu estou a favor da corrente, aqui eu estou a favor da corrente, mas aqui eu estou contra a corrente. Abre o olho, vai ficar perigosa a malha da esquerda. Eu vou evitar para esse primeiro momento. A malha externa, deixa eu ver. A favor da corrente, a favor da corrente, a favor da corrente. Essa malha é gostosa. Tu tá entendendo? Evite nesse começo percorrer uma malha no sentido oposto da corrente, porque é tu que escolhe em que sentido tu vai. Então eu gostei da dica da galera. Malha da direita primeiro. Partindo daqui. Quase. 20 menos I2. Legal, para calcular uma queda de tensão é R. É R vezes I. Cadê o R vezes I? Aqui. R vezes I. Quanto é que é o R? 20. Quanto é que é o I? I3. E já que é uma perda, menos. Parabéns, é acréscimo de tensão mais 6. Que beleza, igual a 0. Só ficou curtinha assim a equação, porque aqui não tinha resistor nenhum. Ou seja, eu fui querido na hora que eu selecionei esse exemplo pra gente. Mas já dá de matar o problema com essas 2 equações?
Ainda não, eu preciso de uma terceira. Malha externa. Vou começar daqui porque o ponto já está ali mesmo. Menos 10 vezes I1. Tá bonito. Mais 10 porque é um acréscimo de tensão. Mais 6 porque é um acréscimo de tensão. Ou fechou, igual a zero. Agora que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, isola numa? Agora é matemática básica. Então vai ficar assim, ó. 6 é igual a 23, está multiplicando, passa. E 3 vai ficar igual a 0,3 ampere. 10 com 6, 16, menos passa para lá, mais, é o I1. Está multiplicando, passa. Dividindo, I1 é 1,6 ampere. I1 mais I3 é igual a I2. I1 é 1,6. I3 eu quero descobrir. I3 é 0,3. Quanto é que é o I2? 1,9. O fato de todas as correntes terem dado positivo me sugere que o meu chute para as setas deu certo. Se uma delas tinha dado negativa, aí aquela seta estava errada. O resto estava tudo certo e tu não vai calcular nada de novo. Tu só vai trocar a seta que tu errou. Só. Então tu vê, embora as regras do Kirchhoff não tenham física nova por trás dela, é uma regra que permitiu às pessoas resolver circuitos que antes eram o fim do mundo para resolver. Por isso o cara ficou famoso pra caramba, certo? Então, regra do Kiki. Primeira lei dos nós, somatório dos Is igual a zero. Depois tu faz mais equações com a segunda lei, a lei das... o somatório das DDPs dá zero. Tu vê, ó, dá pra fazer um resumo assim, ó. Somatório das DDPs igual a zero. Né? Fica bem curta a segunda regra. Pronto, aí depois é fazer sistema de equação. Um desafio. Não vou causar grandes alterações aqui, hein? Só vou dar uma provocadinha acrescentando um resistor de 5 ohms ali, ó. Tenta montar as regras de novo. Tenta montar as regras agora. Aliás, ó, o bacana era tu mesmo chutar as tuas correntes. Eu já vou redesenhar esse circuito lá limpo de novo para te tentar. Tenta matar esse circuito novo, ó, com as regras do Kiki. Vou dar alguns minutinhos. Quero que só que tu escreva as equações, pelo menos, para ver se tu estás conseguindo compreender a base da matéria. Só botei o resistor de 5 a mais, hein? Evita olhar as minhas equações, faça as tuas. Faça as tuas equações. Vou passar limpo o circuito.